A partir do século XX, o êxodo rural, que é quando há uma migração de pessoas da área rural para a área urbana, ganhou força no país. Os motivos são diversos: melhores salários, mais oportunidades, condições de vida mais dignas. O tempo passou, é verdade, e a tecnologia foi chegando na área rural. E a situação, aos pouquinhos, vem melhorando, mas como será que está hoje? Políticas públicas para o campo, portanto, é o tema que vamos dialogar no programa de hoje. E aqui no estúdio eu recebo o presidente do Sindicato Rural, o Renato Veneziani. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente falar desse tema tão importante para a nossa cidade. Sim, bom, eu quero aproveitar e agradecer, a Ana Furtado, que vai estar com a gente aqui durante todo o programa de hoje. Ela que está com a gente já toda semana, né, gente? Ela é intérprete de Libras, é a TV Câmara de São José dos Campos, prezando pela acessibilidade. Bom, mas para a gente começar o bate-papo, então, eu quero lembrar que dia 17 de abril é considerado o Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores do Campo. Vocês sabiam disso? Mas qual será o porquê desta data? Os movimentos sociais do campo, gente, escolheram essa data por remeter às mortes de 19 trabalhadores rurais no município de Eldorado dos Carajás, que fica lá no Pará, que aconteceu em 17 de abril de 96. E aí, em consequência deste acontecimento, em 2002 foi instituído o dia 17 de abril como uma data internacional de luta pelos trabalhadores do campo. Renato, muitas conquistas já foram conseguidas, por vocês, mas é um processo formiguinha, Em que pé que a gente está hoje? O trabalhador do campo, ele é o trabalhador 24 horas, Porque a luta, o dia não é só o dia 17 de abril, teria que ser todos os dias, Você veja o pessoal que mexe com leite, por exemplo, 7 dias na semana, não tem folga. Trabalho árduo. Trabalho árduo. Então, é um trabalho realmente que a gente está lá nessa luta no campo para que nós aqui da cidade vamos conseguir ter uma qualidade de vida melhor, tá? E é bem isso que você mencionou, tudo que acontece lá reflete aqui. Às vezes a gente não tem a dimensão do quão um complementa o outro, É necessário fortalecer essa raiz, essa base. Sim, porque muito importante, porque se nós estamos lá, nós estamos preservando a água que nós precisamos dela e estamos fazendo os alimentos tão necessários para a nossa sobrevivência. Sim. E é preciso, ouvir esses trabalhadores também, os moradores, como que é o diálogo com vocês, entre o poder público, entre os sindicatos, os trabalhadores. Sim. O sindicato está aberto, nós temos a nossa sede aqui em São José dos Campos, fornece para os nossos associados uma série de serviços necessários para o nosso dia a dia, que a gente não teria condições de fazer, e temos agora, não sei se vamos entrar já no ponto rural, que o ponto rural veio mesmo para fazer um grande benefício para o resto do pessoal de São José dos Campos que não tinham acesso ao sindicato rural. O sindicato, ele é um órgão, é uma entidade, então você tem associados, mas você tem uma gama de pessoas em São José, de produtores que são familiares e que não têm condições de estar dentro do sindicato. E aí veio para democratizar esse acesso. A gente vai falar mais sobre o ponto rural, A gente que virou uma lei aqui em São José, explicar tudo certinho, que ele tem a função de desburocratizar diversos serviços, mas agora eu mencionei com o Renato sobre a importância, a necessidade de ouvir quem cuida da terra, dos trabalhadores rurais, para que a partir de então políticas públicas sejam criadas, para que esse diálogo ele flua, esse canal flua de fato. A repórter Fernanda Santos, ela foi conhecer o seu Dimas, que é produtor de milho, e ele contou um pouquinho da história, da trajetória dele e também das mudanças na vida do campo com o passar dos anos. Vamos conferir então? Há mais de 50 anos, o seu Dimas trabalha no campo. No início, atuou no transporte de cavalo e depois na produção de leite. Mas, com o passar do tempo, as dificuldades para continuar nesses ramos foram aparecendo. Antes de mexer aqui na fazenda, eu fazia um frete compartilhado
com todas as leiloeiras do Brasil, eu entregava cavalo para o Brasil inteiro com os caminhões. Aí, como foi a situação ficando difícil, nós tivemos que parar, principalmente com muito pedágio, óleo diesel caro, manutenção do caminhão. Então, a gente foi e parou e viemos mexer com leite. Só que o leite também, hoje, está muito difícil de mexer, porque o custo tá alto e para a gente vender está muito barato. Então, a gente não consegue cobrir as despesas, a eletricidade que gasta, você entendeu? Então, todas essas coisas está difícil. Então, por isso que a gente parou com o leite. Hoje, ele cria gado de corte e trabalha na produção de silagem de milho. O exemplo no campo passou para a família e o neto, João, também ajuda na colheita e no manejo do gado. Contar com o apoio da família foi uma alternativa para amenizar os custos da produção. Na época, a gente tinha mais mão de obra, que hoje está faltando muito a mão de obra, que nem principalmente para leiteiro, não tem mais. Hoje quem trabalha comigo aqui é meu filho, meu neto e minha nora, a família que está aqui hoje mexendo, que ficou mais fácil para mexer, principalmente por causa da máquina, que é o trator que meu filho opera e corta, faz silagem, faz tudo. E eu tenho um peão para ajudar no rebanho, né, para mexer com o gado de recria. Mas mesmo com a experiência como produtor rural, o seu Dimas acredita que o setor precisa de mais apoio e infraestrutura, além de cursos de capacitação para novos produtores. Para ele, profissionalizar o campo é investir numa carreira que beneficia toda a sociedade. É um bom negócio, você está entendendo, a gente comprar financiado. Só que o único problema que está acontecendo com nós, o juro é 12%. E a gente não consegue pagar isso quase, você entendeu? Então, se o juro fosse uns 7% mais ou menos, ia ajudar muito nós no campo, né? A gente espera melhorar, né? O governo ajudar nós para fazer uma feira, para os pequenos produtores levar pelo menos uma vez por semana na cidade para vender, arrumar um lugar, um local. Principalmente aqui a gente tem um lugar muito bom, que é o parque da cidade, né? A gente poderia fazer uma feira lá, né? Pelo menos uma vez por mês, nós apresentar o milho, o feijão, o arroz, tudo quanto é tipo de cereais, uma vez por mês a gente vender. Fazer para nós aqui uma escola, para os filhos nossos aprender, por exemplo, agropecuária, uma agronomia, você entendeu? Um curso técnico para ficar melhor no campo, né? Para aprender as coisas melhor, tem um curso técnico. Porque prática eles têm, só não tem técnica. Tá aí, então, obrigada, seu Dimas, por conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história. Renato, vamos então dividir aqui por partes, né? No começo, o seu Dimas falando, são muitos os fatores, às vezes a gente não tem a dimensão de quanta coisa envolve todo esse processo, né? Ele comentou da questão dos combustíveis, pedágio, que aí começou a dificultar a situação para eles, e aí eles tiveram de migrar, né? Aí foram trabalhar com leite, mas também está complicado, e é bem assim, né? É uma cultura de sobrevivência, não está dando aqui, vamos tentar uma outra coisa. Tudo que o Dimas colocou ali, de fato, é o que acontece hoje na nossa área rural, seja aqui em São José dos Campos ou no país. Então, por partes ali, né? Hoje, São José dos Campos tinha uma grande bacia leiteira. Era a maior do estado de São Paulo, a maior da região, e hoje nós não temos mais essa bacia leiteira. Por vários motivos, entre eles mão de obra, né? Custo, porque hoje o óleo diesel, os custos dos insumos, você precisa de tudo isso na fazenda. E isso tem um custo tá caro. Então, e o leite, se você pensar, eu não sei, Dani, se você tem noção de quanto você paga o leite na padaria, mas para o produtor, hoje, a tabela que eu recebi hoje, a média nacional foi R$ 2,33. Então é muito pouco para o produtor, ele não consegue sobreviver. Mal ele consegue pagar o salário de um funcionário. Então esse é um problema, né? Esse é um problema de custo
está defasado. Nós temos aí hoje na bacia leiteira também um fator que complica um pouquinho, que nós estamos tendo aí algumas importações grandes de leite em pó. Então é uma cadeia hoje que a cadeia leiteira hoje já está sofrendo muito. Em todas dentro da agricultura, pior que está hoje é a cadeia leiteira. O senhor comentou hoje uma média, né, gente? Claro que depende do lugar, é de 5 a 6 reais o preço do leite, falando no mercado. São José, só para a gente reforçar, o senhor falou que já foi um grande produtor, né, da cadeia leiteira. Hoje, qual que é o nosso forte? A gente conversava aqui antes de começar o programa, que hoje São José está bem diversificado, né? Mas qual seria ainda a nossa maior especialidade atualmente, digamos assim? São José hoje migrou muito, e eu falo no meu exemplo, eu sou a terceira geração de leite. E eu parei também com leite, tem 4 anos. Então, todo mundo migrou para o gado de corte. Você tem menos, vamos dizer, mão de obras na sua propriedade para você ter que cuidar. Você consegue fazer uma folga para os funcionários, você consegue fazer um rodízio de folga. Com leite já é mais complicado. A qualidade exigida para você coloque na usina hoje está muito grande e tem que ser. Não sou contra não, e tem que ser. Mas para o nosso pessoal que faz essa operação, ainda tem uma cultura de aprendizado para ter toda essa qualidade, tá certo? E, Renato, seu Dimas também comentava sobre a questão da mão de obra, que falta. E para isso é necessário também a educação, é a base, né? Isso para tudo na sociedade e na área rural também não é diferente, né? E aí qualificação, cursos, para que as pessoas vão aprimorando com o passar do tempo, né? Porque vão vindo novidades, a tecnologia também, ela vai se inserindo mesmo no ramo rural, que há muitos anos a gente nem imaginava, né, que pudesse ter essa união, mas hoje ela está ali, né? A gente está acompanhando mudanças muito frequentes, então é necessário focar na educação também, né? Não só nos agricultores, por exemplo, mais velhos, mas também nos familiares, né? Nessas novas gerações, para que eles deem sequência no trabalho de toda a família. Você levantou um ponto que eu quero ressaltar aqui em 2 caminhos. O primeiro é o seguinte: nós, Sindicato Rural de São José dos Campos, mais o Sistema Senar e o SEBRAE, nós disponibilizamos, em média, 200 cursos anuais aqui para São José dos Campos, né? Então, a gente tem a parceria com o Ponto Rural, tem o SEBRAE, e é tudo de graça, totalmente de graça. E, às vezes, a gente tem dificuldade de pessoas para fazer esse curso. Então, a gente precisa divulgar mais, a gente precisa sair mais para fazer essa divulgação, para que qualifique as pessoas. Você tem enormes, a grade de curso é muito extensa. Você tem desde artesanato, você tem de inseminação, você tem de manutenção de trator, você tem muita coisa aí, administração de floresta, recursos hídricos, né? Então você tem um campo aí a vencer. E o produtor rural está longe disso ainda, a gente sente isso daí, né? Além do trabalho, recentemente nós fizemos um curso aqui de outorga de água, só quero dar esse exemplo para você, e o curso normalmente ele tem uma limitação de idade, 16 anos para cima, mas eu abri para 16 anos para baixo, para os netos do produtor fazer, porque era muita tecnologia, o pessoal tinha que mexer com computador, com tablet, com celular, e às vezes na minha geração já tem uma dificuldade. Imagine quem está sozinho no campo. Então, nós temos que qualificar essa turma tem que vir junto. Nós temos um projeto de abrir aqui em São José um grande centro do Sistema Senar, se Deus quiser ainda vai acontecer, tá certo? Mas enquanto isso nós estamos dispostos, e quem precisar de algum curso, alguma coisa específica, pode procurar o Sindicato Rural que a gente coloca à disposição. Para você ter uma ideia, eu vou te dar até um exemplo. De São Francisco Xavier, houve uma demanda, um determinado momento, pós-pandemia, que eles não tinham lá pedreiro. E aí eles solicitaram para o Sistema Senar, via Sindicato Rural, que a gente conseguisse um curso para eles lá. E nós viabilizamos. Então você vê, às vezes a gente foge um pouco do foco ali rural, mas para atender uma comunidade rural. Sim. E aí, tendo cursos de capacitação, também é uma forma de manter as pessoas
no campo, né? Ou então que elas saiam para estudar por N motivos, que é uma coisa que eu até abri o programa falando, né? A questão do êxodo rural. Muitas pessoas migraram para as regiões urbanas em busca de melhores condições de vida, mas você capacitando, né, dando ferramentas, é uma forma também de fazer com que esse cidadão ele queira voltar, né, Renato? Eu queria até destacar que na pandemia, ou pós-pandemia, ou durante a pandemia, isso aqui em São José nós conseguimos constatar bem a volta para a área rural. Sim. E seja... Acho que é uma coisa geral, né, as pessoas foram. procurando então, mais algumas qualidade pessoas de vida. foram para trabalhar em home office, onde tinha acesso à internet, voltaram. E algumas que se aposentaram, que voltaram mesmo para a zona rural, mas para produzir alguma coisa, tá certo? Só que hoje, você tem um problema sério, que se você não tiver um pequeno de tecnologia, você não agrega ninguém mais ficar na zona rural. Nem funcionário e nem colaborador, tá certo? Se você não tiver o mínimo de tecnologia, de acesso à tecnologia, você não fica. E durante a pandemia, quem precisava as crianças que ficaram online, se não tinha tecnologia, não podia ficar. Então, criou aí um problema, ajudou um problema de um lado e criou outro problema, tá? É um gargalo que a gente tem isso a nível nacional, né, de que a tecnologia, a internet, ela ainda é um problema em muitos locais, né? Então ela é muito instável, é um problema que ainda precisa ser melhor dialogado para que ele se resolva, né, em não muito tempo, que as pessoas possam ter mais segurança, né, com isso. Muito importante isso, e nós temos aqui em São José um grande exemplo do Parque Tecnológico. Pelo amor de Deus, será que uma cidade tecnológica não consegue ter um avanço nisso daí? Porque hoje a gente está tendo, viu, Dani, algumas coisas assim. Tem empresários que estão passando fibra ótica aí para a zona rural, para a área rural. Então hoje você já ganhou em algumas regiões, você já teve um ganho, mas ainda não atingiu totalmente a zona rural. Então tem muita coisa para fazer. E se você não tiver um mínimo de tecnologia, o mínimo, né, você não consegue. Hoje em dia, se eu vou para minha propriedade, eu tenho neto de 9 anos, 10 anos, falo, avô, aqui não pega nada do meu celular, então não querem nem ficar, tá certo? Então, hoje você tem que ter um mínimo para você ter as pessoas, para que eles possam usufruir da região e trabalhar para trabalhar contigo, tá? Sim, o seu Dimas também mencionou, Renato, da questão da feira rural. Atualmente a gente tem, né, em São Francisco Xavier, ela acontece uma vez por mês, é isso mesmo? Isso, lá em São Francisco tem uma feira específica, atende lá, os produtores lá se reúnem. Aqui na região, em São José, na área urbana, nós não temos algumas coisas viabilizadas com algumas entidades aí orgânicas, algumas coisas esporadicamente no Vicente Aranha. Mas é uma ideia, eu acho que é uma ideia que tem que ser lançada. Precisamos abrir o Parque da Cidade, nós temos um belíssimo Parque da Cidade e nós temos que abrir sim, para trazer os produtos nossos da região. A variedade de produtos que hoje São José produz na área rural é muito grande. E confirmando, ela é aos sábados pela manhã, né? É isso mesmo, isso. Uma vez por mês acontece. Então, de repente, para quem não sabe, inclusive aqui na TV Câmara a gente fez um programa, a Gisele Lopes, ela fez um programa, o São José do Campo, mostrando sobre essa feira. Para quem tem interesse, tem curiosidade, pode procurar no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/tvcâmarasjc, para vocês terem mais acesso a cada detalhe dessa feira. É bem interessante. Renato, tem a questão também econômica, né? É um setor que movimenta bastante a economia, isso não só municipal, a nível nacional, né? E a questão dos juros que o seu Dimas comentou, empréstimos, como que está essa situação nessa área atualmente para o produtor rural? Facilitado, não? Como que está essa situação? Nós tivemos, acho que até o ano passado, os juros bem altos no Brasil como um todo, e isso evidentemente que prejudica muito o crédito rural. Mas este ano, pelo menos as cooperativas que têm me procurado, os bancos estatais que têm me procurado lá no sindicato, eles têm colocado já com juros bem mais baixos, né? Então a tendência é que agora comece a realmente a gente conseguir girar a economia
com esse juro mais baixo, atingindo o pequeno, principalmente o pequeno produtor. Porque o grande produtor, ele vai em frente, ele assume às vezes os riscos de um juro maior, mas o pequeno não, o pequeno já é mais complicado. Mas eu acredito que 2024, e hoje nós já temos linhas de créditos abertas com juros já de 7%. Que é uma porcentagem razoável, inclusive o seu Dimas mencionou, né? Isso, você tem carência de 1 ano ou 2 anos, quer dizer, você tem no mercado hoje opções. Sim, Renato, muita gente acredito que não sabe, mas cerca de 68% de São José dos Campos, da propriedade de São José, é rural, é isso mesmo? E aí, nisso tem muitas áreas, né, de proteção, que não se pode mesmo construir. E a maioria delas estão na Zona Norte, majoritariamente, né? A grande maioria está na região norte, está na área da nossa cidade, da região norte. São 68% do território. A região que você, vamos dizer, praticamente não pode mexer é São Francisco, que é uma APA, né, uma área de proteção ambiental. Sim. Mas nós temos aqui, na nossa região, a grande represa do Jaguari. E o Jaguari, ele abastece 70% da cidade do Rio de Janeiro e faz a transposição para São Paulo. Então, você também tem que cuidar dessa água. E quem que cuida? Somos nós que estamos lá, tá certo? A gente tem que cuidar. E, atualmente, a Prefeitura de São José, através do recurso de cobrança, tem buscado esse recurso nos comitês de bacias e está colocando isso para os produtores rurais. Isso é muito importante, porque o produtor não tem condições hoje de arcar com esses serviços ambientais caros, né, para fazer, e você tem o recurso para isso daí. Então, essas parcerias são muito importantes. Sem dúvida, esse incentivo, né? Bom, agora a gente vai para um rápido break, mas fiquem conosco, porque daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre políticas públicas em favor, né, a gente em prol dos trabalhadores do campo. Fique com a gente que voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos, hoje falando sobre políticas públicas para a população rural, para os trabalhadores do campo. E olha só, gente, aqui em São José nós temos o programa Ponto Rural, a gente já mencionou aqui um pouquinho no primeiro bloco, que ele tem o objetivo de desburocratizar muitos serviços, né? E também, a gente falando sobre esse assunto, para esmiuçar um pouquinho mais, nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, o Alberto Marques Filho. Vamos ver o que ele falou. O Ponto Rural é um serviço muito bacana que a Prefeitura de São José implementou desde 2017 e que é como se fosse o poupa-tempo para o homem do campo. Então, todas as funções burocráticas, administrativas que as propriedades rurais demandam, a gente tenta ajudar a esses produtores rurais. Então, por exemplo, um produtor que vende um animal, né, ele tem que fazer uma guia de transporte animal para poder transportar esse animal de uma propriedade para outra. A gente imprime essa guia, que é um sistema do governo do Estado de São Paulo, a gente imprime isso lá no Ponto Rural. Você tem obrigações federais, por exemplo, a terra ela tem que estar devidamente registrada no cadastro do INCRA. Então a gente emite centenas de certificados de cadastro de imóvel rural, os famosos CCIRs, lá no Ponto Rural, totalmente sem custo, né? E a gente consegue fazer isso em 48 horas, normalmente isso levava meses. Então é um serviço muito rápido. A gente tem lá um serviço de controle da vacinação, então todo o rebanho de São José é vacinado. As propriedades de mais baixa renda, a prefeitura garante essa vacinação e faz o controle disso. Isso é muito importante para a saúde animal de toda a região. O pessoal da agricultura, que tem as lavouras na nossa cidade, a prefeitura oferece um serviço em parceria com a Universidade de Taubaté, com a Unital, de melhoria da acidez do solo, elevando a produtividade da terra. Então a gente faz amostras do solo, manda analisar lá na Unital e volta com uma recomendação de tantas toneladas de calcário na propriedade para melhorar a produtividade da lavoura. A gente tem um convênio com o governo do estado chamado Patrulha Rural, que tem trator e vários implementos que a gente pode ajudar os produtores dentro das suas propriedades, com aração, com semeagem, enfim, com semeadura. A gente tem uma série de serviços que o Ponto Rural organiza. Bacana. E para quem quer esse serviço? Quem que pode procurar? Tem algum critério? Para todos os produtores rurais, né? Alguns dos serviços são para todos. Alguns dos serviços, como por exemplo das vacinas,
para as propriedades menores com mais dificuldade. Né? As grandes fazendas elas fazem a vacinação por conta própria, mas alguns serviços, por exemplo, como o CCE, é para todas as propriedades. O produtor ele precisa ter alguma inscrição ou é só aparecer por lá e procurar o serviço? Como que funciona? Não, ele vai no ponto rural, né, leva lá a documentação e o que ele está precisando e a equipe do ponto rural dá conta lá do recado. Nós fizemos aproximadamente 2.500 atendimentos, né, aos produtores rurais da nossa cidade e alguns até da região lá no ponto rural no ano passado. É muito bacana. E inauguramos também um posto avançado do ponto rural lá em São Francisco Xavier. E só para a gente finalizar, quais são os dias de funcionamento, né, do ponto rural? Ele acompanha o horário da prefeitura, né, todos os dias úteis no horário comercial. É importante que o poder público tenha esse olhar para a zona rural. São José é uma cidade tecnológica, uma cidade das indústrias de precisão, do setor aeroespacial, do setor de defesa, mas 2/3 da nossa cidade, do nosso município, ainda são área rural. E tem uma população que vive, que produz os alimentos que a gente consome. E vai muito bem, é muito legal. O ponto rural foi teve tanto êxito nesses últimos anos que já tem algumas filiais do ponto rural em outras cidades, né? Então você tem ponto rural em Monteiro Lobato, você tem em Garatá, você tem em Pinda. E a gente procura, né, ajudar essas cidades a fazer esse mesmo trabalho. Tá aí, então, agradecer ao secretário por conversar com a gente. Renato, vamos lá por partes, então. Como a gente mencionou, né, e o Mano explicou, a questão de desburocratizar mesmo muitos serviços e democratizar o acesso a muitas pessoas da comunidade rural, né, facilitar todo o processo. O que mudou fora isso, né? O que mudou, quais os outros benefícios com o ponto rural aqui na cidade, nesses anos? Vamos ressaltar que essa é uma política pública e deu certo, e muito certo, né? Você desburocratizou um monte de serviços que antigamente, vamos dizer, só o sindicato rural que fazia alguns serviços para os seus associados. Os demais não tinham quem fizesse, tinham ou pagar a parte ou procurar alguma coisa. Nós tínhamos serviços, esse que o secretário falou, que é a parte do governo federal, que você tinha que ir em São Paulo, você tinha que deslocar em São Paulo. Então, eles conseguiram, a prefeitura aqui de São José, essa ideia foi muito bacana e conseguiu realmente atender todo mundo. Então, eles atendem tanto da parte de documentos, né? Ele frisou isso, a gente temos que fazer o nosso CNPJ rural, lá hoje faz, você tem a parte de controle de vacinação, você tem a parte de transporte de gado, que lá emite essa guia que antigamente ninguém conseguia fazer isso, tá certo? Você tem os serviços para todo mundo da análise de terra, isso é muito importante, isso ajuda muito o agricultor a melhorar a sua eficiência na sua plantação, tá certo? Você tem o serviço de disponibilidade de máquinas e implementos, quer dizer, então, esse ponto aí, você avançou muito. E são várias cidades, ele falou 3 aí aqui dos arredores, mas a gente já sabe que já tem mais cidades vendo todo esse sistema. É um ponto rural mesmo, é um poupa-tempo rural. Você vai lá e você resolve todos os seus problemas rurais, todos. Você não sai sem solução de lá. Ele até citou Monteiro, Igaratá, né, Pindamonhangaba também. Reforçar que São José, então, foi a pioneira, uma política pública que deu certo, tem dado certo, e é interessante também, tudo que é bom merece ser copiado, né, Renato? Então, claro, com alguns ajustes, né, sempre, como a gente falou, vão surgindo coisas novas, tecnologias também vão vindo, então com o tempo vai se adequando, mas é necessário mais políticas públicas, né, não só semelhantes a essas, outras que vão favorecer o trabalhador rural, né? E uma coisa importante que tem lá no ponto rural, se você precisa de algum curso, alguma coisa, lá eles têm um escritório do Sebrae junto com eles. Então lá eles têm também o sistema Senar junto lá. Quer dizer, se alguém precisa de um curso de qualificação, pode procurar o ponto rural, que ele vai providenciar essa demanda, tá certo? E realmente, é pioneiro, começou aqui em São José e a gente vê que hoje está passando já para várias cidades do estado. Isso é muito importante. Renato, me diz uma coisa, em relação às mulheres,
tem políticas públicas específicas voltadas para a trabalhadora mulher, para a mulher que vive no campo? Como a gente sabe, né, isso na sociedade como um todo, das diferenças, tanto de salários, né, várias outras causas sociais que envolvem nesse sentido, mas como que está hoje as políticas públicas, melhorias voltadas para as trabalhadoras, para as mulheres do campo? Infelizmente, a notícia que nós temos não é boa, não. Praticamente não existe, vamos dizer, uma política pública para a trabalhadora, né? Isso a nível nacional, estadual? Estadual, nacional, porque a gente, né, sabe as dificuldades, né? E a mulher realmente ela fica mais no campo, ela acaba se isolando. Nós fizemos ano passado, aqui em São José dos Campos, um grande evento para a trabalhadora rural. Precisamos voltar a fazer agora a continuidade desse evento. E nos chamou a atenção em algumas coisas que estão, vamos dizer assim, estão largadas ou estão esquecidas, né? Então, a saúde da mulher rural, ela não está vindo procurar essa saúde da cidade. E olha que eu já tive com a secretária de saúde, o trabalho que eles têm feito aqui é espetacular. Então, a gente está agora disposto, vamos somar, para trazer o pessoal da área rural para fazer a sua saúde nos seus postos de saúde. Então, a trabalhadora rural hoje, ela não sai, mas é uma cultura, ela só mexer com esse, tem que dar uma mexida nesse nicho aí. Sim. E aí a educação, a informação, né, como a gente falou, tem de ter ferramentas, mecanismos, né, unidades de saúde, como a gente mencionou, mas é preciso também criar essa cultura, e aí é com informação, uma educação de base, né? E os mais jovens também, filhos, netos, bisnetos, eles também podem ajudar nessa disseminação boa, né? Em contribuir para que essas mulheres também se cuidem, né? Vão atrás de muitas coisas. Com certeza, Dani, um grande exemplo no nosso evento, que eu acho que valeu todo o evento, foi uma pessoa com 50 anos, uma mulher com 50 anos que nunca tinha feito o exame, tá certo? E lá na hora ela falou, puxa, eu tenho aqui um caroço, nós ficamos sabendo lá dentro, e estou aqui para fazer exame, nunca soube, né? Então isso é importante, a gente tem que levar essa educação, tem que envolver os filhos, os netos, principalmente os netos, né, dessa geração que pode trazer o pessoal aqui para a cidade. Eles ficam lá, eles esquecem, eles não fazem e não vão fazer esse trabalho, sim. Sim, sem dúvida. Bom, antes da gente continuar, então, eu vou chamar a repórter Tamires Vick, que ela conversou, gente, com o perito ambiental Vinícius Correia, que ele explicou algumas dos principais desafios também que os produtores enfrentam hoje. Vamos conferir quais são. Oi, Dani. Oi também para você que acompanha agora o Diálogos da Cidade e pensando então, né, nos direitos, nas políticas públicas necessárias, né, para as pessoas que trabalham no campo, falando então, né, desses direitos que são necessários em contexto rural. A gente vai conversar com o Vinícius Correia, ele que entende bastante do assunto, ele que é perito ambiental. Vinícius, muito obrigada, viu, por conversar com a gente. Em primeiro lugar, eu queria saber então quais são os maiores desafios, né, quando a gente para pensar no trabalhador rural e a gente fala de trabalho e qualidade de vida, quais são os maiores desafios dessa população? Bom, eu vejo que o primeiro maior desafio já foi vencido, que é estarmos aqui hoje discutindo políticas públicas para a zona rural. E quando a gente fala em zona rural, em produtor rural, a gente fala de vida, a gente fala de um município saudável. Pouca gente da cidade, da zona urbana sabe, mas muito do que ocorre na zona urbana é reflexo de uma zona rural saudável. As questões ambientais, sobretudo, começam lá na zona rural. Uma zona rural protegida, uma zona rural produtiva pelos produtores rurais, produz água de extrema qualidade para as cidades. Ela regula o clima através da dissolução do efeito de ilhas de calor. Ela traz para os municípios uma maior qualidade de vida através da fauna, da flora, e tudo isso ocorre na zona rural. Os desafios a seguir são principalmente os municípios criarem políticas públicas que tragam para os produtores rurais desburocratização, facilidade nos serviços, que de alguma forma o Estado incentive o produtor rural a trabalhar mais em menores espaços, porque hoje as propriedades rurais estão cada vez menores, e produzir mais nesses menores espaços.
E é importantíssimo que o Estado, de forma geral, União, município, eles compreendam que nós dependemos dos produtores rurais, não só para as questões ambientais, mas também para que haja comida na nossa mesa. Quem salva o país, o PIB nacional, são os grandes produtores, são os grãos, mas quem põe comida ali na gôndola do supermercado são os pequenos produtores rurais. Tá certo, Vinícius. E se a gente for pensar, então, no que a gente tem hoje, né, de políticas públicas que realmente mudam a vida do trabalhador no campo, se a gente for parar para pensar em benefícios, em tecnologia, o que a gente pode citar? Bom, São José dos Campos, como é o berço da tecnologia, não podia ficar de fora e, através do Parque Tecnológico, criou o Cluster Agro, onde startups desenvolvem tecnologias para atender o pequeno produtor rural, tanto da região quanto do Brasil também. Tá certo. E Vinícius, para a gente fechar então, a gente falou de desafios, falamos do que nós temos hoje e quando a gente para pensar em futuro, então, o que é que a gente tem? Tem algum outro projeto, alguma outra política pública vindo por aí ou então alguma necessidade que precisa ser atendida, que fica aí então como uma necessidade para o futuro? Eu acho que a capacitação técnica não deixa de ser um desafio para o futuro a médio prazo. Os filhos dos produtores rurais que lá estão precisam ter acesso não só à educação básica, mas a níveis técnicos para que eles sejam os próximos produtores rurais. Através do Sindicato Rural da região, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, este mesmo ponto rural do município de São José realiza cursos em parcerias para capacitação, mas é necessário que haja uma escola de formação técnica em cada município ou próximo dos municípios menores para que capacitem os filhos dos produtores, os netos dos produtores, para que eles levem adiante esse legado da produtividade agropecuária, porque somente assim a gente vai ter uma cidade sustentável. Perfeito, Vinícius. Muito obrigada pelas suas informações. E agora, Dani, a gente vai voltando aí para o estúdio, então, com esses esclarecimentos. Eu fico por aqui. Obrigada, Tami. Agradece ao Vinícius também por contribuir aqui com a gente. Renato, bem, né, o Vinícius pontuou, as ações dos produtores rurais nos afetam diretamente, questão de comida na mesa, né, essa base. E me diz uma coisa, uma situação que a gente tem de se preocupar também é com as questões climáticas, né? As mudanças climáticas estão aí e afetam diretamente vários setores, gente, mas trazendo aqui para a realidade do papo de hoje, aí contribui com a diminuição de chuvas, né, mais calor, então a produção de alimentos diretamente, os próprios animais sofrem com isso. Como que vocês estão conversando, o diálogo de vocês nesse sentido também? Porque é uma pauta que preocupa bastante, né? Muito bem você levantar esse tema, é um tema que a gente tem que estar atento, não podemos passar isso daí. Mas a nossa região, eu tenho uma notícia boa, pelo menos uma reunião que eu participei com o Semadem semana passada, a gente está conseguindo ficar dentro da média, tanto de chuva como de temperatura. Tanto na época agora da chuva e a previsão deles agora com a laninha, né, que também a gente consiga. Então, a nossa região aqui de São José dos Campos, a gente está tranquilo. Isso não quer dizer que a gente tenha que ficar sentado e ficar sossegado e não fazer nada. Pelo contrário, nós temos que fazer o replantio, cuidar das nossas nascentes, cuidar dessas águas, para que não tenha interferência lá na frente. Hoje a gente pode não ter esse problema, mas em 2014, 2015, nós passamos muito apertados com o problema da seca daqui histórica, da região. Então a gente tem que tomar cuidado, fazer o dever de casa. Lá na roça, a gente está fazendo. Agora, aqui na cidade, tem que ser feito. Diminuir as perdas de água, combater o desperdício da água. Então, isso é muito importante. Sem dúvida. E ainda mais agora que a gente está num período, vai começar o processo de seca, né? Então, a gente precisa
ter mais cuidado ainda, e a natureza cobra conta, né, gente? Em algum momento, as mudanças climáticas também são reais, a gente tem dados concretos sobre isso, então é preciso, é necessário que cada um faça a sua parte, porque é um trabalho conjunto mesmo, integrado. Bom, a gente vai para mais um rápido break, mas a gente volta rapidinho para continuar falando desse assunto, das políticas públicas voltadas para os trabalhadores do campo. Fiquem com a gente, voltamos já. De volta com Diálogos, hoje falando sobre as políticas públicas para o campo. E Renato, a gente vem falando durante o programa sobre a capacitação, inclusive é um pedido dos produtores rurais também, a gente viu o seu Dimas, a gente falou aqui de algumas ferramentas disponíveis para quem quer se capacitar, cursos técnicos, e também o Poder Público aqui de São José oferece o SIM, né? Conta um pouquinho mais para a gente como que é esse acesso, como que as pessoas podem procurar. Muito bem lembrado, é um programa da Prefeitura de São José dos Campos que desburocratiza o produtor rural para colocar os seus produtos com qualidade, certificados, tudo certinho na praça. Então, hoje, nós estamos aqui através da Sala do Empreendedor, que ou no ponto rural, né? Pode começar lá também, ou na Sala do Empreendedor. Ele vem e se cadastra para colocar o seu produto. E São José está com uma gama vamos dizer assim, de fabricação de queijos, de charcaria, né? Recentemente, até nós tivemos uma exposição de charcaria, eu fiquei até abismado na quantidade de modelos e tipos que nós temos aqui na nossa região, tá certo? Tudo certificado para eles. Mel, tem uma associação muito forte aqui dos produtores de mel. Então, esse é um programa importante da Prefeitura, esse sim, de políticas públicas, porque ele ajuda lá. E agora, mais recentemente, vamos dizer assim, o SIM está trabalhando para liberar o frigorífico de São José dos Campos. Você tem uma ideia, hoje, para você abater um gado aqui em São José, você tem que andar 500 quilômetros, tá certo? Isso sai muito caro para o produtor, como também sai para o consumidor, né? Então, isso vai ajudar muito. E o programa SIM também está envolvido nisso, para fazer a liberação desse frigorífico. Bem interessante. Bom, e nossa equipe, gente, conversou com o vereador Juvenil Silvério e ele comentou sobre os projetos aqui do Poder Legislativo também para o fortalecimento dessa causa. Queria saber os principais, então, projetos em andamento aqui pela Câmara Municipal para apoiar e até beneficiar os produtores da cidade. Bem, nós temos aqui no município uma característica industrial, mas no passado ela era bastante atividade agrícola, né? E que temos ainda hoje várias fazendas, pequenas comunidades rurais que ainda praticam essa arte de cuidar da terra. Aqui em São José dos Campos, nós criamos recentemente o chamado Ponto Rural, que dá apoio a essas pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, os produtores que são mais necessitados de um apoio público aqui no nosso município, através de lei votada de minha autoria nessa casa, foi aprovado então e agora dá apoio a essas pessoas, melhorando o atendimento, que aliás já é case de sucesso para vários outros municípios do nosso estado e também do Brasil. Nós tivemos recentemente, né, o anúncio aqui da Agrotech, né, que vai ser uma grande feira que acontecerá em setembro, com vários dispositivos e cuidados também para o produtor rural, ou seja, o nosso município, as nossas leis, elas podem permitir que as pessoas se assentem no campo, cuidando das suas famílias e também, por que não dizer, gerar renda para essas pessoas, né? Emprego, renda, morar bem, cuidar do campo, ou seja, é uma série de situações que nós aqui em São José dos Campos, através de leis votadas e bem aplicadas no município, dá assistência a essas pessoas. Temos também um programa muito bacana que é revitalização de nascentes, onde o produtor rural ele é premiado, ele é então pago para ele para ficar na terra e cuidar desses olhos d'água, da mina d'água, né? Principalmente, é claro, aqueles que são afluentes, que vêm aqui para os rios da nossa região. Ou seja, uma série de serviços, uma série de prestação de serviço para ajudar o homem do campo e, consequentemente, também ajudando aqui a nossa cidade.
E na sua visão, além de todas essas iniciativas já citadas pelo senhor mesmo, qual a visão do vereador, então, sobre a importância desse desenvolvimento sustentável para o produtor da região? Olha, você cuidar do produtor, fazer com que ele tenha cuidado da terra, tenha carinho em permanecer na terra, isso é essencial. Nós criamos recentemente o selo Sim. Esse selo ele permite que o produtor rural ele possa vender os seus produtos certificado aqui pela Vigilância Sanitária do nosso município. Paralelo a isso, estamos levando o selo Sim também para agregar ao selo estadual, ou seja, aumentando a capacidade de venda desses produtos de origem rural, né? Isso vai possibilitar, com certeza, a abertura de vários outros serviços e também cooperativas nesse sentido. Ou seja, apoiar o homem do campo, cuidar para que as pessoas nos ajudem lá no campo, cuidando da terra, cuidando da água, é essencial para o desenvolvimento. E se o município quer ser grande, quer ser forte, quer ser sustentável, é preciso cuidar das pessoas que estão lá na base, cuidando da terra para nós. Agora, é possível também que esses produtores compartilhem de ideias junto à Câmara Municipal, até mesmo junto ao Ponto Rural, com novas ideias, novas iniciativas? Isso já existe. Nós temos um canal aberto com o Sindicato Rural, com a Casa do Agricultor, com esses pontos rurais, né? E a Prefeitura também, através das secretarias, dando apoio e assistência a essas pessoas. Então, o caminho está aberto, a porta é sempre aberta para ouvir sugestões e poder propor novas iniciativas. Aquilo que vem do produtor rural, eu considero como mais valioso, porque é quem sente na pele a necessidade do problema lá, a solução do problema, traz para nós e a gente transforma isso, então, em políticas públicas. É uma mão ajudando a outra e todo mundo vai ganhar com isso. É isso, então, comunicação entre as partes, o diálogo, né, gente, para construção de políticas públicas mesmo e para ver o lado de cada um. Renato, queria falar um pouquinho agora no segundo semestre de 2024, vamos ter uma feira, né, aqui em São José. Explica para a gente, né, o que vocês já sabem, já tem de novidade. Vai ser a primeira feira Agrotech a ser realizada em São José, e eu estou falando que vai ser a primeira de uma série que virão, com certeza, eu não tenho dúvida disso, do sucesso dessa feira. Vai ser no Parque da Cidade, de 18 de setembro a 22 de setembro. Então, aonde nós vamos estar com exposição de alguns rebanhos, bovinos e equinos, e muita coisa tecnológica para atender nosso produtor rural daqui da cidade, da região e do Brasil. Então nós vamos ter stands, nós vamos ter várias palestras, nós vamos ter 3, 4 dias aí com muita coisa para o produtor rural. E evidentemente que nós, vamos dizer, da cidade, podemos ir lá para ver o que acontece lá na área rural e o que está desenvolvendo. O pessoal vê, tem gente que nunca viu, né, um bovino, não viu um equino, e vai ter lá uma série de atividades, principalmente de equino, dos equinos, fazendo lá as suas apresentações. Então, 18 de setembro, anotem aí, a 22, será a primeira grande feira no Parque da Cidade. E olha, o parque é grande e nós achamos que já está ficando pequeno, mas vamos lá. E é legal, né, para quem tem curiosidade, como você mencionou, a questão de fazer contatos também e ver o que vem surgindo por aí, porque tem muita coisa, né? A cada ano que passa, realmente novidades vão chegando. E, Renato, a gente falava sobre políticas públicas, né? A gente vai chegando aqui na reta final. A gente sabe que muitas das coisas são da alçada do governo federal, estadual, municipal. A nível São Paulo, como que a gente pode também, como que você avalia essa situação também? A gente sabe que tem mudanças de estado para estado, né, voltadas também para o produtor rural. Em que pé que a gente está nesse sentido estadual hoje? Estadual nós estamos evoluindo bastante. A equipe hoje que está na Secretaria de Agricultura, principalmente na Secretaria de Agricultura, é um pessoal que está bastante disposto a escutar o produtor rural, a pegar as suas demandas e pelo menos a gente está vendo que está tentando resolver aquilo que dá para resolver, está resolvendo. Então as políticas públicas, a gente vê a nível de estado, está evoluindo bastante. São José melhorou muito e está evoluindo, até porque aqui nós temos os conselhos o Conselho Regional Rural, tá certo? Então isso também ajuda a criar, fomentar as suas políticas. Então eu acredito sim
que nós estamos avançando bastante. Renato, para a gente encerrar então, eu acho que o que fica principalmente é a educação. A gente precisa de fato capacitar quem já está há mais tempo, os familiares, né, filhos, netos, bisnetos também, para que as pessoas consigam se reestruturar mais, né, nesse sentido, e também para quem de repente saiu do campo, queira voltar, né, para que as pessoas elas tenham esses mecanismos, tenham a opção de escolher se elas querem ficar na vida urbana de repente, se querem voltar para a área rural. E aí eu aproveito, além disso, já perguntar o que você espera a médio prazo, né, para essa área. Olha, eu espero, principalmente na nossa cidade, que continuemos, né, a evoluir do jeito que nós estamos evoluindo com a volta à área rural. A surpresa é bem agradável. Eu nasci dentro de uma área rural de São José dos Campos. Hoje eu tenho a propriedade na área rural, não resido na área rural, mas residi até recentemente, tá certo? Então, essa volta ao campo, isso é muito importante. E com mais, essa volta ao campo produzindo, né? Então, às vezes, a pessoa está lá no seu lazer, voltando para o campo, criando até orquídea, criando, quer dizer, diversificando a sua atividade. Isso é muito importante para nós, a região, e para a economia. E aí também, para a gente reforçar, o Sindicato Rural é aberto à população, né? Não precisa marcar um horário, é só chegar lá, conversar, coletar informações. Sindicato Rural fica na Rua José Mata 241, horário comercial, aberto, não fecha, tá, não precisa marcar horário, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, encaminhar qualquer situação, estamos às ordens. É isso então, Renato, obrigada, viu, por contribuir aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado, Dani, agradeço o convite e quando vocês precisarem, estou à disposição. É isso, então. Olha só, gente, o Diálogos fica por aqui. Vocês podem acompanhar este programa na íntegra no youtube.com/tvcâmara-sjc ou nos canais 12.3, que é o nosso canal aberto, no 7 da NET e também no 9 da Vivo. Não tem opção para não assistir, viu? Porque tem de sobra, tem opção de sobra. Vocês podem conferir também os nossos bastidores, de repente sugerir alguma pauta para o Diálogos ou para os demais programas da casa no nosso Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. Nós ficamos por aqui, mais semana que vem, ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Estaremos aqui novamente e eu espero vocês. Até mais!